Glória a Deus. Graça e paz, bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, vocês não me assustem, né? Meu Deus do céu. Glória a Deus, o Senhor é bom. Em todo tempo, o Senhor é bom. Glória a Deus. Como a pastora falou, uma semana intensa aí, né? Os rapazes trabalharam arduamente aí para corrigir todo o sistema elétrico aí que estava defasado e troca fios e tudo mais. Às vezes para fazer algo simples, né? Ligar um ar, tem que fazer a instalação literalmente lá do poste, lá onde pega na rede até aqui o final. Então glória a Deus aí, porque os irmãos trabalharam bastante. Até hoje tinha gente trabalhando aí. E vamos avançando, né? Vamos avançando para que a gente tenha mais conforto e que a gente possa também expandir, né? Para aquilo que Deus tem para nós. Aleluia. A palavra de hoje é uma palavra bem light. Vou pregar João Batista: arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o reino. Você que nos assiste em casa, se eu fosse você, não desligava a TV. Você que veio nos visitar, como dizem os castelhanos, lo sentimos. Mas eu estava meditando, passei o dia hoje com tempo propício para ficar pelo escritório ali, né? Eu e Deus. E essa palavra já estava no meu coração para que fosse compartilhada com a igreja. E glória a Deus, porque a igreja brasileira vive dias de conforto, dias de recreio, dias de distração. Vivemos dias de conto de fada, onde a palavra tem sido direcionada para o homem, não para Deus, onde é um evangelho que é o homem no centro, ao invés de ser um evangelho cristocêntrico. Deus não tem obrigação nenhuma de fazer a nossa vontade. Somos nós que devemos fazer a vontade dEle, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, como diz meu pastor, se você não foi embora até agora, agora já estamos fechando as portas, e talvez fosse melhor você não ouvir essa palavra. Mas é com muita leveza, muita alegria no coração, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. Aleluia. Deus, Ele faz tudo perfeito, as coisas de Deus são sincronizadas. E se você estudar geografia bíblica, os nomes de cada localidade, cada acampamento do povo de Deus, quando você estuda um nome, quando você estuda o hebraico, cada um daqueles locais, eles são proféticos e eles significam algo. Cada nome, cada tempo, tudo é muito sincronizado, tudo é muito perfeito. As coisas de Deus são perfeitas, são organizadas. Jesus morre com 33 anos, a nossa coluna vertebral tem 33 vértebras. Ou seja, Ele é a nossa coluna, Ele é o nosso sustento. Sabe, tudo é maravilhoso, tudo é geométrico, tudo é perfeito. Temos 12 costelas em cada lado, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, número de governo, ou seja, a nossa estrutura, aquilo que protege o nosso coração. Então o que nós vivemos hoje é o cumprimento da profecia, é o cumprimento das escrituras. Não se trata de um governo A, de um governo B, não se trata de esquerda, não se trata de direita, se trata do alto. Tudo isso que vivemos faz parte de um propósito, faz parte de uma grande engrenagem de Deus, onde Deus, Ele comanda tudo. Semana nós temos assistido uma série, eu gosto muito de séries da Segunda Guerra. Tudo que é referente à Segunda Guerra, eu gosto muito de ver, né?
para entender a loucura do ser humano, a loucura de psicopatas como Hitler, Stalin, homens que enlouqueceram, que estavam cegos, homens que literalmente destruíram nações por ganância, por poder, homens que não tinham dó nem pena de ninguém, que trucidavam pessoas. E hoje nós temos visto pessoas muito próximas de nós, também com o mesmo perfil, que não tem dó nem piedade de ninguém, governando. E tudo isso nos leva para dias de Nabucodonosor, de Ciro, Dário, nos leva para a antiguidade, o Império Romano. Como diz aquela canção, onde estão esses reinos? Viraram pó. Onde estão os grandes reis? Alexandre o Grande. Onde estão os grandes faraós? Viraram pó. Mas o nosso Deus, o nosso Rei Jesus, segue vivo, soberano. Ele governa as nações. Ele vai estabelecer seu reino com a sua igreja, com o seu povo. Foi Ele que pagou o preço. E nós hoje precisamos, eu diria que dar um reset na nossa maneira de evangelizar, na nossa maneira de tocar as pessoas. Nós nos comportamos como que um partido de esquerda pregando um falso amor. Venceu o amor, a igreja do amor. Não se preocupe, continue assim. Deus te ama, sim, ama. Ele é amor. Só que eu não vi em nenhum momento Jesus pregando da maneira que nós pregamos. Eu não vi nenhuma vez os discípulos pregando como nós pregamos. Nós sabemos pregar assim: Jesus te ama. Ai, que bom, então eu posso continuar fumando maconha, cheirando droga, enchendo a cara, me prostituindo, roubando, assaltando. Mas é assim, Jesus me ama, eu estou aprovado. Não, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos, mudai de vida, abandonem um pecado. Onde está a consciência de pecado? É o relativismo. É o relativismo. Não, nada a ver. Tudo que o sistema tem incutido em nossas mentes é que nós nos acostumemos com o pecado. Então tudo isso é uma grande programação, porém nós da igreja, nós não podemos nos engajar nisso. As novelas começam incutindo pequenos detalhes, pequenos desenhos animados, vão, até que a gente se acostuma com o pecado, com o erro, e a gente acha assim, nada a ver. Nada a ver. Tudo a ver. Como diria o pastor Galvão, tudo a ver. Tudo a ver, nada é por acaso. Porém a igreja precisa discernir entre o certo e o errado, o que é pecado e o que não é pecado. Jesus te ama, sim, é óbvio, Ele morreu na cruz. Só que nós precisamos dar uma resposta para esse amor. Nós precisamos ensinar as pessoas o que é pecado, o que é errado. Se o Espírito Santo habita em nós e habita, esse Espírito que habita em nós precisa de um corpo, de alguém que chegue nas pessoas para dizer: ei, para com esse pecado aí, abandona essa vida. E o pecado está convivendo na igreja, senta nos bancos, assiste os cultos e diz: não, nada a ver, Jesus me ama, então eu posso continuar vivendo do jeito que eu vivo, posso continuar vivendo amasiado, eu posso continuar praticando imoralidade, pornografia, usando droga, falando palavrão, tranquilo, Jesus me ama. Sim, e com todo esse amor, se nós não nos arrependermos, não mudarmos de vida, vamos para o inferno. Jesus veio, sim, como cordeiro, veio na misericórdia, sim, porém Ele virá como justo juiz, como justo juiz. Então é necessário que nós tenhamos um choque de realidade.
Quem é pai, quem é mãe, sabe muito bem que nós não vamos conseguir educar uma criança sempre dizendo: ai, mamãe te ama, ai, papai te ama. Vai fazendo isso, vai criando, ele vai crescendo e você continua repetindo: papai te ama, mamãe te ama. Você vai criar um monstro. Você precisa incutir na mente do seu filho o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado. E vai dizer sim, papai te ama. Mas você precisa ensinar os preceitos bíblicos, os princípios elementares da palavra, mas também os princípios para que eles possam crescer e viver em sociedade, dentro de uma cultura a qual nós vivemos, porém sem nos deixarmos contaminar pelo pecado, que já é a parte da cultura. Então o Brasil vem de uma cultura já de longa data, de engano, de passar perna, do jeitinho brasileiro, da promiscuidade, do pecado, da idolatria, da droga, da violência. Sim, vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. A oração que Jesus faz em João 17 fala justamente de que é necessário que nós vivamos nesse mundo, mas sem podermos sair dele até o momento oportuno, porque tudo aquilo que nós consideramos, lutamos para conquistar, isso tudo é pasto para o fogo. Pasto para o fogo. Interessante que nessa série, confesso que momentos assim eu digo para a Paty, eu não vou assistir porque isso me incomoda, aquelas pessoas, os judeus que viviam prosperamente tanto na Polônia como na Alemanha, mas esse filme passa justamente na Polônia, então mostra de uma ótica de dentro das casas, onde eles estão prósperos com seus comércios, suas lojas, e à medida que os alemães vêm, eles: não, nós não vamos, aqui não é Alemanha, aqui é Polônia, não vai ter problema, vamos continuar. E alguns começaram a fugir, e de repente eles dão para eles: vocês têm meia hora para sumir das casas e deixar tudo. Então eles pegam as fotos, pegam os dinheiros, põem dentro da roupa e vão socando as joias, vão costurando nas roupas, pegando os casacos de peles, as coisas valiosas, e eles saem com as malas pela rua, e quando chega na rua é um caos. E aquilo vai ficando pelo caminho e já vão começando a ser espancado, porque os poloneses não judeus, para agradar os alemães, começam a bater neles. Isso, coisas que aconteceram na realidade. E hoje, quando nós vemos judeus sendo espancados nos mesmos locais, na mesma Europa, parece que o filme volta a acontecer. Ou seja, a noção de certo e errado nossa já caiu por terra. A noção de pecado já caiu por terra. Por quê? Porque você quer falar de Jesus para as pessoas, você diz assim: Jesus te ama. Elas dizem: eu sei. Eu sou ótimo, eu sou bom, eu não faço coisas erradas, eu pago as minhas contas, eu nunca matei ninguém, eu sou bacana. Parafraseando, é isso, as pessoas se julgam por aquilo que elas postam, por aquilo que elas curtem, então na cabeça delas está tudo bem. Não, não está tudo bem. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Arrependei-vos. Mudança de vida. A palavra arrepender no português, ela não consegue traduzir na íntegra o que significa. O arrependimento que João pregava, falava de reconhecer os próprios pecados, de se envergonhar dos próprios pecados, de perante todos dizer: eu sou pecador, eu preciso me arrepender, eu preciso mudar de vida, eu preciso abandonar. Esta era a pregação de João. Mas a preocupação dos pregadores é não perder pessoas. Não importa que elas vá para o inferno, o importante é que a igreja esteja lotada. Não importa que elas vão continuar em pecado, vão continuar em adultério, vão continuar na pornografia, desde que elas ocupem as cadeiras. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Para quem muito é dado, muito será cobrado. Quanto mais eu sei, mais eu vou ter que prestar contas. Deus, ele é justo, Deus ama a todos, mas o peso do juízo, ele é proporcional ao que nós sabemos.
Na ignorância, Deus não vai cobrar das crianças. Por quê? Porque elas não têm conhecimento do pecado. Mas quem já leu as Escrituras, quem já sentou num banco, quem já ouviu a verdade, vai ser cobrado sim. Nós não estamos falando de um nativo que vive numa selva sem conhecimento algum. Esse vai ser julgado por suas obras, se ele realmente era um bom nativo, se ele não espancava as pessoas, se ele realmente fazia bom uso das coisas da natureza, não destruía os recursos, se ele tinha uma boa índole. Ele vai ser cobrado por coisas mínimas. Mas um pastor vai ser cobrado por muito mais, por reter muitas vezes o conhecimento, mas não fazer bom uso. Eu até não ia ler, mas vou ler agora Romanos, capítulo 1. E depois eu volto, eu nem cheguei em João Batista ainda. E nós precisamos aproveitar esse momento que estamos vivendo, porque estamos às portas de censura, já estamos vivendo censura. As versões das Bíblias já estão sendo alteradas. Capítulo 1. Verso 14 em diante, creio que está bom, diz assim: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O quê? O amor de Deus? Não. A ira de Deus. Deus fica irado? Sim. Deus fica irado? Sim. Quando nós pecamos? Sim. Ele ama? Ama. Ele ama. Mas a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não há como negar Deus, não há como rejeitar Deus, não há como se fazer de cego, de não, isso não é comigo. É sim. O sincronismo de um sol que nasce todos os dias, se põe numa variação de minutos, segundos, milésimos. Se pode prever acontecimentos nos astros, se pode prever um eclipse daqui a 100 anos, pela exatidão da movimentação dos astros. Se pode saber que no ano tal, antes de Cristo, houve um evento nas estrelas, uma explosão nas estrelas, um eclipse solar, lunar, parcial, não, total. Por quê? Porque a precisão das coisas de Deus. O corpo humano por si só, ele já é profético. Então não há como negar os atributos de Deus, a criação de Deus. Porém é importante que nós entendamos, precisamos mudar de vida. Precisamos nos tornar pessoas melhores.
O frequentar uma igreja não nos faz melhores, mas a obediência àquilo que ouvimos, a resposta que damos àquilo que ouvimos, isto sim faz a diferença. Muitas pessoas já frequentaram, já sentaram nesses bancos e estão perdidas. Porque, nada a ver. Por quê? Porque nós muitas vezes não damos a resposta para Deus. E como diz meu pastor, Deus ele não responde perguntas, Deus responde respostas. Quando nos posicionamos, quando tomamos atitudes, sim, Deus responde. Verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E assim vai. Tem muita gente que se julga sábio, mas são loucos. As coisas de Deus são simples, por mais que são complexas, mas quando nós recebemos a Cristo, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, trazendo revelação da palavra de Deus. Mas esta revelação, ela precisa nos mover para atitudes, para respostas. O que fazemos daquilo que recebemos, isso sim conta. Muitas pessoas passaram por Jesus, não deram uma resposta. Jesus não saía correndo atrás delas, não, vamos negociar, peraí, volta aqui, eu não posso perder, vai ficar vazia. Imagina Jesus com uma igreja hoje, teria poucas pessoas. Por quê? Porque o discurso era duro. Imagine então a igreja de João Batista. A igreja de João Batista, meu Deus do céu. Só que nos dias de João, vinha toda a Judéia, vinha gente de toda parte. E a palavra é: arrependei-vos. Arrependei-vos. E agora eu vou ler parte do texto que está em Mateus, começa no capítulo 3. Mateus capítulo 3, enquanto isso eu abro uma água. Aleluia. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, verso 1, Mateus 3. E dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama. No original é Isaías 40. Voz do que clama. Não é a voz do João, é a voz do que clama. E diz assim: no deserto preparai o caminho do Senhor. A voz do que clama diz: no deserto preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ou seja, mudança de vida. Usava João vestes de pelos de camelo, um cinto de couro. Sua alimentação era um gafanhoto e mel silvestre. E a gente imagina o casacão de pelo de camelo. Não era. Pelo de camelo é um animal imundo, então ele não usava o pelo do camelo, o couro do camelo. Usava vestes de pessoas pobres, feita com tecido bem barato. Roupas baratas, roupas rudes. E o mel silvestre, não tem abelha lá onde ele vivia no deserto, elas morrem, muito calor, não tem flores. O que ele comia era mel de tâmaras, as tâmaras. A tâmara é o fruto mais doce que tem. Era o que ele comia. As tâmaras, elas caem
É uma espécie de um coqueiro que dá uns cachos que é um fruto pequeno. E aquilo cai e fica meses, ele não apodrece. Você pode guardar no armário, eu como seguido, Tâmara. Guarda no armário e fica, tu esquece, tem tâmara, faz mais de mês que está lá, aberta, vai lá, come, normal. E quanto mais você guarda, ela vai ficando tipo cristalizada. Era o que ele comia. Um cinto de couro, sim, por quê? Porque era profético, assim como o profeta Elias. João Batista, ele era filho de Isabel, que era descendente dos sacerdotes, assim como o pai, Zacarias. Eram descendentes de Arão, ou seja, o sacerdócio já era um legado de João. Ele, por nascimento, ele seria um sacerdote. Só que ele está no encargo profético agora. Ele está cheio do Espírito, o mesmo Espírito de Deus que estava sobre Elias, de ousadia, de intrepidez, de poder. Ele enfrentava todos. E o ministério, ele vive uma vida, 30 anos, a mesma coisa que Jesus. Ele era 6 meses mais velho. Então ele começa o ministério 6 meses antes, porque pela cultura judaica só se considerava um mestre, um rabi, quem tivesse 30 anos para cima. Então ele espera 30 anos. Às vezes nós não queremos esperar 1, 2 meses. Ele esperou 30 para um ministério de pouquíssimos meses. 6 meses de ministério. E perdeu a cabeça. Nós, quando perdemos o emprego, meu Deus do céu, caiu o mundo. Acabou. Deus não me ama. Verso 5: então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Era muita gente, eram multidões, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Confessando os seus pecados. O batismo de João era um batismo para o arrependimento, era um batismo semelhante. O batismo da lei mosaica não era chamado de batismo, mas eram rituais de purificação. Então as mulheres, uma vez por mês, após o seu ciclo, elas passavam por um banho ritual que era para a purificação, para que ela pudesse retomar as atividades normais dela. Até para que o esposo pudesse estar junto, dormindo no mesmo local, no mesmo quarto, na mesma peça. Por quê? Porque não podia. As pessoas, para entrarem no templo, para chegarem no tabernáculo, antes que houvesse templo, elas precisavam desse banho de purificação. E agora João, ele está fazendo uma transferência de algo, ele está fazendo uma transição de algo que era necessário que todos passassem por um banho ritual, uma purificação. Então esse batismo, como agora estamos no Novo Testamento e ele foi escrito em grego, a palavra para imersão, para esse banho ritual se chama batais. Traduzido para o português é batismo. Então o que ele está fazendo é esse ritual, o mesmo ritual da lei, porém agora é a transição. Agora o tabernáculo é outro, agora nós somos o tabernáculo. Em Cristo nós somos a habitação. Então o que ele estava fazendo era uma tipificação da preparação para Cristo. Ou seja, arrependimento. Sem mudança de vida, nós não podemos ser tabernáculos de Deus, do Espírito Santo. Precisamos mudar de vida. Precisamos mudar de vida. Então nós viemos de dias de muito rigor, onde as igrejas eram extremamente rigorosas, não podia nada, as crianças não podiam jogar nem futebol. Eu lembro de pessoas na minha família que botaram a TV fora, os brinquedos das crianças fora, mas o contrário do errado não quer dizer que é certo. Então nós ficamos no 8 ou 80, ou liberamos tudo, ou proibimos tudo.
Então nós vivemos dias que eu e a Paty, nós éramos líderes de célula, nós entrávamos nas casas e olhávamos, não, esse relógio aqui, isso é do Satanás. Está vendo aqui, ó, tem uma figura aqui. E a gente fazia, já inventava, tá? Não tinha muito para tornar aquilo mais... Ah, não, é essa boneca aqui, não, esse boneco aqui, bota fora. E aquelas... Sabe, a gente era que nem a Inquisição, era a caça às bruxas. A gente ia botando tudo no saco e queimando. E as crianças ficavam nos olhando e só assim, ó. Isso não é evangelho. O pecado não está nas coisas, o pecado está nas pessoas. Não adianta, você pode botar tudo fora, ficar só a casa, como agora na enchente, todo mundo teve que fazer. Mas se não mudar de vida, não aproveita em nada. É como comida, não coma isso, coma aquilo. Não, de nada se aproveita a comida. Ela entra e sai para o lugar escuso. Foi o que o próprio Senhor Jesus disse. Então a igreja, ela precisa ter um choque de realidade. Você não está aqui para ser feliz ou para se sentir bem, ainda que isso vai nos trazer satisfação, vai nos trazer alegria, mas o objetivo de estarmos aqui é por algo muito maior, não é por o nosso futuro melhor, é pela nossa eternidade com Cristo, é por algo muito maior do que se possa medir, não tem a ver com o que nós podemos adquirir, mas quem nós nos tornamos em Cristo, e para onde nós vamos passar a eternidade. E voltando para o filme, aquelas pessoas com as suas riquezas, dinheiro, e aquilo foi se perdendo, entravam em trens e eram levados como ovelhas para o matadouro, e toda a riqueza se perdeu. E agora parece que o filme está voltando. Tudo tem muito valor até perder o valor. Tudo tem muito valor até você estar cheio de aparelhos no corpo, escutando aqueles pip, tit, tit, tit. Tudo tem muito valor até você receber uma anestesia geral e apagar e não saber para onde vai. Então são dias que nós precisamos nos olhar no espelho. Estamos no final do ano e com certeza mais da metade dos nossos projetos, tudo que anotamos no começo desse ano, não cumprimos de novo. Como dizia aqueles pastores do Teletubby, de novo, não conseguimos cumprir. Mais frustrações. Por quê? Porque nós geramos expectativas em nós mesmos e a gente se decepciona com nós mesmos. Isso é terrível, porque a gente nunca consegue cumprir tudo, a gente se sobrecarrega. O ser humano, a gente não consegue ser grato com o que tem, fazer poucas coisas bem feitas, bem aprendidas, bem estabelecidas. E eu não estou me eximindo disso, porque como eu sou hiperativo, eu estou sempre inventando coisa para fazer, e eu nunca dou conta. Eu vou na madeireira, eu não compro o que eu preciso, eu compro aquilo que eu acho que eu vou fazer, e eu não consigo, eu não dou conta. E assim nós vivemos. Então eu creio que no final do ano é a hora da gente parar para analisar, mas analisar como filhos de Deus. Sabe, se a gente pudesse ter aquele bate-papo com Deus, botar duas cadeiras, uma você senta e a outra você chama o Senhor e diz: Senhor, como é que eu estou? E aí claro que na nossa cabeça a gente é a coisa mais querida, Deus deve estar orgulhoso de mim. Não, certamente não. Mas que a gente possa não esperar a Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E nós vamos nesse ano pela 12ª vez, 12º mês. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. De novo. E depois coma e depois beba. Mas que a gente possa fazer uma programação diferenciada. Primeiro, Senhor, muito obrigado. Ebenezer.
Até aqui nos ajudou o Senhor, mais do que eu precisava, mais do que eu merecia. Glória a Deus, muito obrigado, Senhor. E depois é só ficar dizendo: Senhor, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo, me perdoa, Senhor, porque aquilo que eu queria fazer, eu não fiz. Aquilo que eu queria, eu não fiz. Mas o que eu não queria, isso sim eu fiz. Miserável homem que sou. Esta foi a oração de Paulo. Que a gente possa gerar em Deus mudança. Mudança de direção. Arrependimento fala de mudança de direção. O que fazemos com tão grande salvação? Por que fomos salvos? Só que a salvação é algo contínuo. Nós vamos todos os dias correndo uma carreira, trabalhando por algo, mas é necessário que nós vamos até o fim. Não podemos parar na metade. E eu nem li metade do texto ainda, do primeiro. Vendo ele, porém, que muitos fariseus, saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Por que raça de víboras? Porque nem mesmo aquele batismo podia amolecer a casca de cobra deles. Eles eram impermeáveis, a cobra ela é impermeável. Então mesmo se batizando, eles não mudavam a mentalidade, eles não abriam o coração para aquilo que estava escrito. O próprio João vem com uma profecia viva. Ele vem com uma profecia viva e eles não souberam discernir. Os próprios fariseus, saduceus, que eram os mais religiosos e que também na sociedade dos dias de Jesus, os fariseus eram classe média. Era aquele cara que tinha uma caminhonete bacana. Já os saduceus não, os saduceus eles já tinham a BM, era só o Porsche, já era um outro nível. E gente, desde que o mundo é mundo, sempre houve diferença entre o pobre, o miserável, o mendigo, mas se não era caminhonete, mas era uma boa carroça. Então esses homens que se achavam, estavam diante do cumprimento de uma profecia e não se deram conta. Esses mesmos estudiosos da palavra estavam no templo dizendo: ei, para essa bagunça aí, era Jesus passando, está atrapalhando o nosso culto. Parafraseando ei, o rei do universo, o criador de todas as coisas, aquele que nós devemos adorar, está atrapalhando o nosso culto. Por quê? Porque era um culto voltado para o homem, um culto humanista. E assim nós continuamos fazendo culto para pessoas, servimos pessoas, mas cultuamos a Deus. O que nós trazemos para Deus quando viemos num domingo? Qual a bagagem que nós trazemos para Deus? Eu tenho um quadro que é uma réplica do Museu de Jerusalém, dos dias da antiguidade no templo, e as caravanas vêm, é um quadro muito legal. Eu me sento, fico olhando, parece que ele se mexe. Eu entro dentro daquilo ali, e aquilo ali vem as pessoas com gaiolas, levando pombos, levando gado, levando ovelhas, e todas vão em direção ao templo. Elas vinham de longe, caminhavam dias. Por que vocês acham que tinha cambista na entrada do templo? Porque pessoas que moravam a dias de distância, elas não conseguiam trazer seus gados para entregarem sacrifício. Então elas vendiam na sua terra, vendiam boi, pegavam o dinheiro na sua terra. Quando chegavam ali, eles precisavam de cambista para trocar a moeda era outra. Só que havia um ágio, aí vendia um boi lá na sua terra, no norte de Israel. Quando chegava em Jerusalém, ele comprava uma ovelhinha, porque eles apertavam, não era um câmbio justo, eles exploravam as pessoas. E uma das primeiras passagens de Jesus é cheio de amor, virando as mesas, botando tudo abaixo. Esse mesmo Jesus.
Nós pintamos um Jesus que não é a realidade do nosso Senhor. Ele não é tolerante ao pecado, não. Ele abomina o pecado. Ele ama o pecador, ele morreu pelo pecador, mas abomina o pecado. E se nós morrermos em pecado, nós seremos abominação para ele. Ele vai nos rejeitar. Por isso é dias de nós acordarmos, é dias de nós mudarmos de vida. Abandonar o pecado, abandonar as práticas erradas. Senão você está perdendo o seu tempo. Para os ímpios, esta vida nesse planeta, do jeito que está, é o paraíso. Para os ricos que negam ao Senhor, que debocham, eles estão vivendo o paraíso. Para nós que servimos a Deus, o que nós vivemos hoje é como se fosse um inferno. É a pior coisa que nós vamos passar em toda a eternidade, é a vida que temos na terra. Você está entendendo? Então o que para nós é o pior, para eles é o melhor. Olha a disparidade, olha o quanto somos felizes, porque o nosso pior é o melhor deles. Por mais riquezas que tenham, eles estão desfrutando o paraíso deles. Se não se arrependerem, com todo o amor que Deus tem por eles, passarão a eternidade no inferno. Então vale a pena uma mudança de vida. Não que a vida na terra seja ruim, a vida é maravilhosa, é uma dádiva. Podemos ter uma vida abundante na terra, desfrutar do melhor dessa terra em Cristo, mas em obediência, em santidade. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E a palavra céus aqui, como Mateus, ele certamente descendente dos levitas. O nome dele original era Levi. Então ele, com muito temor a Deus, ele não escreve é chegado o reino de Deus, porque para escrever Deus não era assim. Eles não escreviam Deus de qualquer maneira, era em código, o nome impronunciável. Então, para não ficar muito ruim, sendo ele um judeu, ele colocava reino dos céus na tradução. Mas o que o próprio João estava dizendo é: o reino de Deus, o reino de Deus está próximo. Reino fala de um rei, reino fala de súditos. Nesse reino há pessoas diferenciadas, nem todos são do mesmo nível, há uma hierarquia em Deus. Sim, por quê? Porque Deus ele vai julgar, sim, ele vai nos galardoar segundo a nossa vida, o quanto nós servimos, o quanto nós fizemos para o reino. Você acha que vai morar na mesma quadra que Paulo, do que Abraão? Morando na Coab celestial já está bom. Na última quadra, quase caindo do mapa, aleluia, ótimo. A pior morada vai ser algo, meu Deus, não vai ser qualquer Alphaville, não vai ter comparação. Então aqueles homens que eram os top das galáxias, eles vinham ao batismo, e João, querido, diz assim: querido, que bom que vocês vieram, vocês vão poder me ajudar no meu ministério, eu estou precisando de doação, estou precisando de donativo. Não, ele diz assim: raça de víboras, quem é que avisou vocês, cambada? Vocês estão com medo da ira, né? Parafraseando, era isso. Ele não mudava aquilo que ele tinha que dizer, ele falava na lata. E ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Todo arrependimento ele gera frutos. O que Deus espera de nós é isso, frutos de arrependimento. Não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo.
É toda árvore que não der bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Ah, mas Deus é amor. É, mas é fogo consumidor. E João continua: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Quando nós lemos aqui, batizará com o Espírito Santo e com fogo, a gente acha que é só o Espírito Santo e o Xalamanaias. Não, o fogo aqui é juízo. Porque já na mesma frase diz, olha, a pá ele já tem na mão, ele vai recolher a palha e vai queimar. Então o batismo com fogo aqui é imersão no fogo, é o inferno. Então são dois batismos que a humanidade vai receber: ou recebe o batismo no Espírito, ou recebe o batismo no fogo. A imersão, a palavra batismo aqui, entenda, é imersão. Ou serão imersos no Espírito, ou serão imersos no Sheol, no lago de fogo. Esse é o batismo. Então, relativismo moral, tudo é relativo. Na física é. Einstein provou a relatividade, mas na Bíblia não. Na Bíblia o sim é sim, o não é não. Passou disso, vem do maligno. A lei, ela apontou o que era certo e o que era errado. A Bíblia, ela aponta o que é certo, o que é errado. Então a nossa instrução, o nosso manual do fabricante, o manual do usuário é a Bíblia. Não adianta você estudar filosofia e achar que a filosofia vai mover a sua vida. Ontem nós estávamos falando aqui para os casais. Quantos estavam aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casais aqui, um bom quórum. 8 casais estavam, de vocês aqui, estavam aqui no culto de ontem dos casais, estava maravilhoso. E uma das coisas que nós falávamos, que a única maneira para um casamento feliz, de um lugar de delícias, Éden, só há uma maneira, que é a Bíblia. Não há como. Não há como, porque a Bíblia nos dá instruções para tudo no casamento. Tudo. Tudo é tudo, não é quase tudo, é tudo. Só que hoje as pessoas muitas vezes estão casadas, mas elas não desfrutam. Elas obedecem a um contrato, não a uma aliança. E o contrato é fácil. O contrato é assim: se uma das partes não cumpre o acordado, o que está assinado, você pode quebrar o contrato. Aleluia, tranquilo. Não. Então muitas vezes nós deixamos de desfrutar muitas coisas por falta de entendimento. O povo perece por falta de conhecimento. O povo perece. As instruções estão aqui. E aí você compra algo novo, abre o pacote, o manual está ali, você bota o manual para o lado e vai montar, quebra. Por quê? Porque não leu o manual. E aí quebrou o troço novo, aí cola com bonder, fica que nem a cara de quem colou. Por quê? Porque não leu o manual. Na pressa. Desde que... Leia o manual. Manual do fabricante. Manual do usuário. Manual do proprietário. Se nós somos comprados, se o preço foi pago, então você tem dono. Então é mais justo dizer o manual do proprietário. O proprietário é Cristo. E coisa boa saber que Ele é proprietário, mas Ele não quer nos tratar como tal. Ele quer nos tratar como filhos, como amigos. Já não chamamos mais de servos, mas chamamos de amigo. Foi depois de 3 anos e meio de convívio com os discípulos, eles passaram pela ofensa.
Eles passaram pela ofensa. Gente, hoje vivemos numa sociedade que se ofende com qualquer coisa. Não deu bom dia, se ofende. Falou um pouquinho mais, se ofende. Não vou mais. O que estão pensando? Aleluia. Se os discípulos tivessem se ofendido, Jesus ia chamar outros. Judas se ofendeu. Judas gerou uma expectativa irreal em Jesus. Ele esperava um Messias para resolver os problemas imediatos da terra. Só que Jesus vem para resolver os problemas de toda a humanidade, não apenas locais, não apenas de um grupo de pessoas, mas de toda a humanidade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então nós precisamos saber o que é certo, o que é errado, não se trata de regras, se trata de uma obediência em amor, sabendo que quem me instrui quer o melhor para mim, que quem me instrui quer que eu seja próspero, feliz, vida longa sobre a terra, que eu possa desfrutar, e acima de tudo que nós possamos também tirar outras pessoas do cativeiro, da corrupção, do pecado. Só que não se trata de dizer, Jesus te ama. Não, se trata, ei amigo, larga as drogas, larga a prostituição, larga a bandidagem, abandona essa vida, isso não é vida para ti. Deus tem vida melhor para ti, Ele te ama. Arrependimento, mudança de vida. Interessante que logo em seguida em Mateus 4, e a gente leu apenas parte do Mateus 3, aleluia. Verso 12 de Mateus 4 diz assim: ouvindo porém Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E daí por diante passou a Jesus a pregar e a dizer: eu amo vocês. Não, quer dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós queremos ser mais bonzinhos que Jesus, mais amorosos que Jesus, mais antibíblicos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Vocês não vêem notícias, vocês não olham a internet, vocês não veem o que está acontecendo no planeta. Neve no deserto, enxurradas no deserto, cheias, sinais nos céus, alinhamento de planetas. É só sair na rua, você vai ver planetas que nunca viu na vida, a olho nu, alinhados com a lua. Sinais no céu, sinais na terra, guerras, rumores de guerras, a iniquidade aumentando, o amor esfriando, pessoas sendo mortas a todo momento, e o jornalismo faz um bloco inteiro sobre um cachorro. Ou seja, os animais valem mais do que pessoas. Uma inversão de valores. É o amor esfriando. É o que Jesus anunciou em Mateus. Sinais no céu, sinais na terra. Só não vê quem não quer. Interessante que Jesus sai de Nazaré. Não é Jesus de Nazaré. Lugar significa aquele que é guardado. Aquele que é guardado estava guardado em Deus desde a eternidade, para o cumprimento de um propósito. E ele foi para Galiléia, que significa circuito.
aquele que estava guardado desde a eternidade, sai para um lugar para cumprir um circuito que vai até a cruz. Tudo faz parte de uma programação do céu, uma programação de Deus. Tudo que nós precisamos é entrar nesta programação. Nós não podemos ficar de fora. É como esperar o ônibus do lado errado. O ônibus passa e a gente percebe, meu Deus, eu estava do lado errado, a parada era do lado de lá. Perdeu. Em João 11, verso 2, não precisa abrir para a gente ganhar tempo, diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhes: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide, anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm. Cadê o Kevin? Kevin? Desliga o ar só para a gente ver se para. De repente a gente mata a charada. Pode ser o problema do Osmar. Osmar contata. Fiquem tranquilos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos tudo de novo. João capítulo 11, verso 2 diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo-lhe disse-lhes: ide, anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. João, aquele que anunciou, aquele que pregou com autoridade, xingou os saduceus, xingou os fariseus, chamou eles de cobra. Agora está preso. E agora ele está em crise. Ele manda o discípulo dele e diz assim: vai lá e pergunta lá para o Yeshua: Yeshua, é você mesmo que nós esperamos, ou havemos de esperar outro? Ele faz uma pergunta em código. Ele não diz: ei, é você o Messias ou não? Ele não podia abrir assim, porque ele estava ali cercado de guardas, autoridades. Ele não podia simplesmente falar algo que era segredo de Estado. E Jesus, por outro lado, responde em código também, porque só quem conhecia bem as Escrituras sabiam que 6 sinais apontavam para o Messias, e Jesus deu os 6. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. João foi decapitado, perdeu a cabeça por uma verdade. Os mártires, eles têm uma ressurreição diferenciada no dia do Senhor. Certamente João vai morar naquelas mansões bem pertinho da de Jesus. Meu Deus, não era o ar. É o Satanás, está repreendido em nome de Jesus. Verso 7: então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele.
Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis reconhecer, é ele mesmo, é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Passou então a Jesus a increpar, ou seja, a xingar as cidades nas quais ele operava inúmeros milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e Sidom tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, com pano de saco e cinzas. Contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerá até o inferno? Porque se em Sodoma tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Você está entendendo que há diferença? Há um nível de juízo. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Às vezes é melhor nem ouvir, para não ser cobrado. Só que agora a gente já ouviu. A comparação que Jesus usa é: olha, se em Sodoma eles tivessem presenciado a metade que vocês, eles teriam se arrependido. Não teria destruído Sodoma e Gomorra. Assim como nos dias de Jonas, ele manda Jonas ir para Nínive. E Jonas: não, a minha religião não permite, aquele povo é muito ruim, aquele povo é muito pecador, eu não vou. Ele pega o primeiro barco, diz: qual é o que vai para Nínive? Aquele. E qual é o que vai para o outro lado, mais longe de Nínive? Aquele. Eu quero passagem daquele. Aquele que tem a águia lá é o para longe de Nínive? E ele sobe naquele. E aí você conhece a história. Ele é lançado no mar, um grande peixe vem, engole. Agora há poucos dias, um mergulhador foi engolido por uma baleia, foi levado lá no fundo, foi liberado. Ele voltou para contar a história. Para quem não acredita, acontece na prática. E ele é largado na praia de Nínive. Ele desce todo sujo de alga, fedorento, e vai lá, prega para os ninivitas. Eles se arrependem, mudam de vida, se arrependem com pano de saco, cinzas. Houve grande salvação em Nínive. Eram os piores. Os ninivitas, eles colocavam os inimigos empalados, eles espetavam de baixo para cima. Os inimigos deixavam os corpos ali, para que quando os soldados vissem os seus colegas, seus amigos espetados de baixo para cima, empalados, esse é o termo, aquilo gerava nas tropas uma desmoralização. Eles entravam em pânico. Eram os ninivitas que se arrependeram, mudaram de vida, e agora eles estão diante do Rei da Glória e eles não se arrependem. Então não se trata de frequentar, de ouvir, se trata de obedecer. Eles ouviram o Rei da Glória, mas não obedeceram. Ouviram com os ouvidos, mas não compreenderam, não tiveram entendimento, não mudaram de vida. E o que Jesus está dizendo para eles: o rigor no juízo de vocês vai ser terrível. Eu vou mandar o Xandão julgar vocês, vocês vão ver o que é bomba tosse. Então, se você, assim como eu, entende que precisa fazer algumas correções de rota, eu acho que é um termo mais polido, corrigir a rota. Só que correção de rota, gente, para um transatlântico, 1 grau na bússola
no final dá outro continente. Num avião, 1 grau, 1 grauzinho, dá um outro país. Para um crente, 1 grau na bússola pode ser o inferno. Então quero convidar você que, assim como eu, precisa corrigir a rota, a sua bússola espiritual. Você que entende que é necessário fazer correções na sua vida de crente, para ser promovido de crente para filho de Deus, para frequentador de culto, para um filho que obedece, que faz a vontade do Pai. Vem aqui na frente, vamos todos nós orarmos. Eu creio que ninguém vai orar por ninguém, é nós e Deus agora, porque ninguém, nessa altura do campeonato, eu acho que ninguém é digno. Aleluia. Vem cá, fique, se quiser ficar de joelho, fica.